convidado hoje aqui, o Fernando Mineiro, ex-deputado, que hoje é o secretário de Gestão, Projetos e Articulação Institucional. A gente vai conversar sobre o governo cidadão, que agora está sob a batuta do Fernando Mineiro. Bom dia, Mineiro. Bom dia, Diógenes, bom dia, Lugo, bom dia a todos vocês que estão aí ligados no rádio, no programa. Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes e muito obrigado aí pelo convite. Esse é um momento crucial para o programa, para a continuidade do programa, essa parceria com o Banco Mundial aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Primeiro porque é um aporte de recursos significativos, é um empréstimo de 360 milhões de dólares que venceria agora em maio de 2019, Jorge. Dia 31 de maio. De maio, ele terminaria e deixaria aí um monte de obras e ações no meio do caminho. Ainda bem que a nossa governadora Fátima, o segundo turno foi no dia 28 de fevereiro, num domingo. Já no dia 30, na terça-feira, já de outubro, ela já estava lá em Brasília caningando. E na quarta e na quinta, rápido, ela teve uma reunião, a imprensa, vocês até noticiaram aqui também, ela teve uma reunião com o Banco Mundial solicitando a prorrogação. E foi aceito isso, essa ação dela foi decisiva para garantir. Foi a primeira grande ação do governo da Fátima, no sentido de garantir o recurso para o Estado sair da crise. E segundo consta aqui nas informações preliminares que eu recebi, são mais 22 meses. 22 meses, vai até março. Então já teve a aprovação de todo o processo na Secretaria do Tesouro Nacional, nas procuradorias, em toda essa parte, digamos assim, dos órgãos financeiros que dão aval à tramitação financeira. E hoje nós estamos concluindo o ajuste no programa. E por que eu estou dizendo a questão do ajuste no programa? Porque quando lá cheguei, eu fiz um levantamento do plano de aplicação do programa e constatei que o plano de aplicação do programa tinha entre o que já foi realizado, o que está em licitação e o que está previsto, eu dividi nessas três categorias assim, essas três etapas, a gente chegava num valor de 374,500 milhões de dólares, ou seja, 14,500 milhões de dólares a mais do teto do programa. Então, o Banco Mundial esteve aqui, a gerente geral do Banco Mundial de Projetos, a senhora Fátima Amazonas, esteve aqui, nós conversamos com ela, passamos 2 dias trabalhando sobre isso, conversamos com ela, mostrando essa situação e nos foi colocado a necessidade de fazer o ajuste. Você não pode ter um plano de aplicação que é superior ao valor do empréstimo. Então estamos concluindo essa fase, encaminhando ao banco, fazendo os ajustes para poder tocar o programa. O programa é muito importante. Agora, tem muita coisa parada, muita coisa atrasada, todas as obras, todas as ações extrapolaram todos os calendários, tanto é que o programa ia vencer agora em maio, ia ficar muita coisa pelo meio do caminho. Aliás, em maio. Ele ia se encerrar em maio. Ia ficar muita coisa pelo meio do caminho. E aí nós estamos fazendo um trabalho lá muito grande, priorizando retomar as obras paradas, priorizando dar continuidade, porque é um programa, Jorge, que vai assim, desde o Hospital da Mulher em Mossoró até o programa Dinheiro na Escola da Secretaria de Educação. Turismo, estrada, tudo. Ele é um grande guarda-chuva. Eu lembro de uma das entrevistas minhas com o antigo secretário Wagner Araújo, ele já falava numa segunda etapa dessa parceria com o Banco Mundial, Mas eu estou vendo que o governo, Fátima Bezerra, correu para garantir a prorrogação para encerrar essa primeira parceria. Essa primeira etapa. Aí, então não tem recurso novo, são os recursos que já foram acertados. Aliás, e todos já pré-definidos, nós estamos fazendo lá os ajustes, mas dentro dos campos e das pré-definições das áreas já definidas no plano de aplicação. Nós estamos fazendo são os ajustes necessários, essa redução aí que o banco nos impôs porque estava extrapolando. O que mostra a falta de planejamento, Não foi nem a questão só da... Porque como o empréstimo é em dólar, então não foi nem pela variação do dólar, é porque a falta de planejamento mais apurado, então nós estamos fazendo esse ajuste. A minha tarefa lá, Jorge, além de coordenar o que já está trabalhando lá, a governadora nos determinou que eu também fizesse a elaboração de uma nova proposta para o banco. Então, a partir de junho, nós vamos fazer a elaboração de uma nova proposta. É um outro empréstimo, Não é uma nova segunda etapa. Uma segunda etapa que vai passar por todo o processo.
a elaboração, e nós vamos fazer de forma participativa, não só dentro do governo, mas ouvindo também a sociedade, ouvindo os deputados, ouvindo os prefeitos, né, ouvindo a sociedade civil como um todo. A minha meta é, até o final do ano, a gente ter um desenho dessa nova proposta para 2020 a gente passar o ano todo negociando com o banco. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Banco Mundial atendeu a governadora Fátima Bezerra e prorrogou 22 meses. O atual contrato, né, de empréstimo. Isso. Já fez vamos dizer assim, já atendeu o Estado nesse sentido. O senhor acredita que o Rio Grande do Norte vai ter força de pleitear novo empréstimo? Vai. Para isso a gente precisa ter carga total na realização, uma boa realização desse empréstimo. Por exemplo, só para você tem muitos, o programa é muito bacana, tem muita coisa interessante, mas tem muitos acertos. No final do ano, o governo passado saiu inaugurando 7 centrais do cidadão, tá certo? Nenhuma delas tinha água, tinha luz, nenhuma delas, entendeu? Inaugurou o prédio, percebe? Mas não tinha, inaugurou o cine, mas não tinha as obras terminadas. Deu funcionalidade e atendeu o objetivo. E até agora nós estamos correndo para dar funcionalidade. Então, qual foi a determinação da governadora? E nós estamos lá trabalhando com a equipe. Olha, vamos levantar todos os pepinos, como a gente diz, de todas as ações, as pendências, e vamos trabalhar para resolvê-las. E nós só vamos ter cacife para conseguir um novo empréstimo do banco se a gente fizer uma boa realização, né? Uma boa aplicação dos recursos. Então eu acho que nós vamos conseguir sim corrigir os erros e tocar para frente pela importância que tem o programa. E uma coisa que eu estou fazendo é o seguinte: o programa era como se fosse uma coisa à parte, né, Jorge? Assim, você mesmo sabe isso, você é da área de comunicação, era como se fosse um governo cidadão, é como se não fosse dentro do governo. Então o programa, a minha tarefa lá agora é integrar as ações, né? Então eu debato com todas as secretarias que chamam unidades executoras, a gente discute os programas, envolve as secretarias, porque quando a obra estiver pronta, quando o produto estiver pronto, quem vai administrar é a estrutura que permanece. É a pasta específica. Então, né? A minha tese é: vamos integrar e vamos fortalecer a estrutura do Estado. Então é isso que eu estou fazendo lá, e facilita, porque como a gente tem um programa que interage com várias secretarias, e além da gestão dos programas, o meu papel no governo é também fazer as relações institucionais internas do governo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com essa integração que o senhor pretende realizar, desses recursos do Banco Mundial com as pastas específicas de cada projeto, eu lhe pergunto, essa integração vai ser fácil diante da crise financeira que o Estado vive? Porque a gente sabe que muitas pastas aí estão com dificuldade de orçamento, dificuldade financeira, inclusive para pagar servidores. Essa integração desses recursos, vai ser fácil separar uma coisa da outra? Nós temos que ver só, na prática, os únicos recursos de investimento que o Estado tem diante da atual crise são os recursos do Banco Mundial. Isso. Então, a gente tem trabalhado, por isso que eu tenho dito, isso aí é ruim, mas isso aí inclusive facilita o diálogo com as secretarias, porque a gente envolve as secretarias na execução desses recursos, então é muito mais fácil. Só para você ter uma ideia, ontem nós temos 44 subprojetos na área da agricultura familiar. Só para dar uma ideia como é que funciona, como é que essa integração funciona. Desses 44 são recursos aplicados de investimentos em associações que trabalham na agricultura familiar, para compra de equipamentos. Desses 44, nós identificamos 23 que têm problemas. Problema de projeto, de falta de projeto, de finalização de projeto. Mais da metade. O que eu fiz? Nós reunimos ontem a Assistência Técnica, a EMATER, a Secretaria de Agricultura Familiar, a Secretaria de Agricultura. Fizemos uma reunião ontem, a manhã toda, e à tarde fizemos plantões para resolver isso, e todo mundo integrado para resolver os problemas. Ou seja, não é mais só um problema do governo cidadão a questão, é também das secretarias. Nós temos a questão das setas, por exemplo, que são as centrais do cidadão. Então a gente envolve e discute. A gente tem as questões da educação. Então assim nós vamos resolvendo as questões. O recurso não pode ser usado para outros fins? Não pode. O que não está estabelecido no contrato com o Banco Mundial. E é um controle rigoroso. Você sabia que eu fico brincando lá, dizendo que tudo que você tem que fazer lá, se você for tirar qualquer coisa, você tem que pedir autorização do banco. É um processo burocrático, de um lado muito forte, mas com muita fiscalização. Para você ter uma ideia isso é bom, né? Muito bom, muito bom. É bom. Você tem uma ideia da fiscalização?
Essa semana toda nós temos aqui uma funcionária do banco, não é? Uma consultora do banco, acompanhando só a questão dos impactos ambientais dos programas. Semana toda. Semana que vem nós vamos ter aqui o pessoal das estradas. De 8 a 12 nós vamos ter uma missão do Banco Mundial fiscalizando. Então o banco sempre está presente. Presente ali em cima. O Tribunal de Contas tem uma auditoria especial no programa. Especial, direto, ele vai lá para dentro do programa, passa um mês lá dentro. Então, assim, isso é muito bom porque ajuda a gente corrigir os erros. Tem muitos erros? Tem, mas eu acho que são erros que são corrigíveis e são ajustáveis. Explica pra gente uma coisa. Trata-se de um empréstimo, né? Empréstimo do Banco Mundial. Qual é a contrapartida do Estado e empresta para pagar depois, né? Não, já está pagando já. Tá pagando, já começou a pagar. Se eu não me engano, ano passado teve que pagar a primeira parcela de 5 milhões, acho que não conseguiram pagar. E em janeiro, ou fevereiro, o nosso secretário de Planejamento determinou o pagamento. Se eu não me engano, eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que já foi paga a primeira parcela, tem uma nova parcela agora em julho, ele já está começando a pagar, sim. Né? O Banco Mundial solicitou algumas mudanças aí nesse ajuste que você está implementando. Um deles aqui me chamou a atenção, que é a criação de um posto de fiscalização na divisa com a Paraíba. E que outras mudanças? Não, veja só, aí já não foi a solicitação, a exigência dele, foi uma sugestão nossa, né, da governadora. Nós precisamos reforçar, né, a área de arrecadação e de fiscalização do governo. Então nós estamos buscando maneiras de colocar dentro dos objetivos do programa, dentro das ações do programa, o reforço, a construção de posto fiscal. Nós estamos chamando de fiscalização integrada. Não vai ser só um posto fiscal para a questão de tributação. Aquele posto da divisa com a Paraíba vai ser retomado? Vai ser retomado, integrado. IDIARNE, tributação e segurança, não é? Assim como também lá onde pacifica, e estamos em tratativas como fazer a mesma coisa na região do Mossoró. Por quê? Porque ajuda na arrecadação, ajuda a modernização. Nós estamos trabalhando também a ideia de elaborar, avançar e atualizar a questão do Plano Estadual de Segurança. Estamos trabalhando na questão de organizar um sistema de monitoramento, de compras que existe lá como determinação do programa, e a gente quer mexer também para avançar. Então nós estamos dentro das ações previstas do programa, nós estamos colocando essas 3 ações, digamos assim, fundamentais para que o governo possa ter condições e sustentabilidade financeira, de fiscalização e ajudar na melhoria da prestação de serviço. A lógica da gestão é o seguinte, da atual gestão orientada pela governadora, é a gente integrar as secretarias e reforçar, né, as estruturas de governo, porque o programa vai terminar, né, em março de 2021. Então o que vai ficar? Vai ficar, né, o conjunto de ações que foram realizadas, né, que foi realizadas pelo programa, mas quem vai administrar essas ações são os órgãos do governo, né? É a SETAS, é a educação, Por isso o senhor está pensando nessa integração logo, exatamente para passar essa bola. Para não chegar assim, ei, toma que o filho é teu. Por exemplo, o Hospital da Mulher é uma grande estrutura lá em Mossoró. 53 milhões é o valor do Hospital da Mulher. Tem um recurso para criar equipamento. Como é que vai ser a gestão? Então, o secretário Cipriano, com a sua equipe, já está pensando a questão do modelo de gestão para esse secretário e como é que para esse hospital e como ele vai funcionar depois de entrega. Imagina aí, um hospital grande, como é que vai funcionar? Qual é a questão de pessoal? Quais são os serviços que tem lá? Está tudo definido no papel, agora na prática como vai ser? O hospital tem uma série de ajustes necessários porque tem erros de projetos, enfim, uma série de questões que nós estamos fazendo todas as tratativas para resolver. Eu tô lá, eu fico brincando, Jorge, dizendo assim, eu tô lá para resolver os problemas, e para mim problema é só aquilo que tem solução, entendeu? Então o que não é outra coisa, nós estamos deixando para lá. Ao todo, o governo cidadão, olha, tem mais de 400 subprojetos. É fantástico. E envolvendo aí mais de 70 entidades, né, órgãos. Isso, então, isso. É muita coisa. É muita coisa. Eu, inclusive, olha, na etapa nova, na elaboração do novo propósito, nós vamos ouvir, né, a sociedade, conversar quais são as áreas prioritárias. Tem coisas que nós não achamos que deveriam ser prioritárias, mas tá lá, né? Tá feito lá, paciência, né? A gente não pode parar, né? Vamos tocar, não é? Tem coisa que se fosse o nosso governo com a ótica que a gente tem de integração, de priorização, a gente não teria feito, mas vamos tocar esse programa, vamos realizar bem. Mineiro, você foi o relator do orçamento que está sendo executado esse ano pelo governo do estado. Você era deputado estadual, né? Até dezembro, até dezembro não, até fevereiro. E você foi o relator dessa proposta orçamentária que já prevê um déficit. Naquela época já está escrito lá no relatório. Né?
e a governadora encaminhou medidas de ajuste fiscal. São duas coisas. Eu queria primeiro que você avaliasse essa questão da execução do orçamento e se foram acertadas as medidas encaminhadas. Primeiro, já no processo de elaboração do orçamento, da discussão do orçamento na Assembleia, nós já identificamos um déficit de cerca de 1.800 bilhões de reais. Déficit orçamentário, financeiro. Se tudo tivesse zerado, a gente chegaria desse final. Está lá no relatório, né? E foi aprovado pela Assembleia e tudo. A gente, na verdade, gostaria de ter identificado, você também acompanhou isso, está lá no relatório, gostaria de ter identificado, de ter dito que era qual o déficit. O relatório, se você pegar o orçamento, está lá. Tem, exemplo, tem 100 de receita e 100 de despesa. Não tem, né? Pelo papel não tem crise. A gente chamou a atenção da necessidade de se registrar a questão do déficit como existem em outros orçamentos. Como não fomos nós que fizemos o orçamento, não daria para você virar o orçamento de ponta cabeça para fazer isso. A gente registrou no relatório, no texto do relatório, registrou a questão do déficit e apontamos para isso. Por que isso ocorre? É porque às vezes o público, com um assunto técnico, não entende. São receitas que não são garantidas. Que não são garantidas. Por exemplo, a previsão lá, se eu não me engano, só para foram em dezembro ainda, mas tem previsões lá de entrada de receita de 400, 600 milhões de reais que não se realizarão, se sabe que não se realizarão, não é? Tem subestimação, precisa ter uma ideia do problema. O PROAD, por exemplo, lá, o PROAD está lá, previsto, se eu não me engano, não sei se é de cor aqui, mas... Programa de incentivo fiscal, hein, para a indústria. De 135 milhões, quando na verdade, não é, ele vai ser 260, 270. Então tem uma série de receitas subestimadas, né, de despesas subestimadas e receitas superestimadas. Então é uma coisa meio técnica, mas foi isso que a gente constatou. Tanto é que o buraco é de 1,8 em termos orçamentários. Bilhão de reais. Fora, por exemplo, né, os restos a pagar é as dívidas que a gente encontra todo dia. A gente só sabe quando a gente assumiu. A conta tem um número, 2,6 bilhões de reais. De restos a pagar. Então vai mais para, na verdade, o real... Aliás, eu estou juntando com a parte de dívida com servidor e tudo. Mas o real é mais de 4 bilhões entre o déficit que a gente tem orçamentário financeiro com as dívidas, com tudo, com fornecedor, com servidor, com tudo. Fora os que aparecem. Outro dia... a gente estava indo para reunião lá em São Luís no Maranhão, semana passada. Governador, aí o secretário brincou comigo, o secretário da Dormir estava. Ontem apareceu uma dívida aí de 42 milhões de reais. Não tem registro dela. O registro dela era 1 milhão e pouco. Aí é 42. Chegou lá o cobrador, ele falou, olha, me traga os documentos, né? Então tem coisas desse tipo, que você vai, um monte de esqueleto no armário, tem uma série de dívidas, inclusive de ações, sem documentação, sem contratos e tal. A Control está tendo um trabalho muito grande, muito importante, né, no sentido de dar conta dessa questão da contabilidade e ter a transparência. Então nós vamos apresentar agora em abril, maio, todo o relatório do que a gente encontrou para você. Parlamentar, colega seu... esse colega da Assembleia apontando daí superávit de 1,4 bilhão nas contas do governo. Eu vi uma matéria. Do deputado Kelp. Mas aí ele foi lá no portal do Cidadão, né? E falou, quem dera, viu? Quem dera tivesse isso. Aliás, tivesse 10%, né, daquilo ali de superar, já a gente batia palmas, assim, sabe? Mas não tem. O que ele fez foi, pegou as receitas que tem lá no portal da transparência. Naquele momento tirou lá. A foto. Tirou a foto, mas é o jogo da política, normal isso, acho normal esse debate. Isso até ajuda o debate. Ajuda? Ajuda o debate pelo seguinte, porque você aproveita e informa, né? Igual você outro dia, uma informação que o governo tinha gastado em diárias mais do que os outros, né? E foi legal porque pode fazer o gráfico e mostrar como é que foi, né? Então é bacana isso, eu acho bom, eu acho ajuda isso. Doutor Mineiro, e as medidas de ajuste encaminhadas pela governadora Fátima? São medidas importantes, né? Inclusive o primeiro, que foi o decreto de calamidade financeira. Aqui a gente inclusive gostaria de registrar uma coisa muito importante, que a relação que nós estamos tendo com o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os poderes, não é? A Assembleia, independente
da composição política partidária da Assembleia tem tido um papel muito importante sob a coordenação, né, lá do nosso presidente Ezequiel, do nosso líder George e de todos os parlamentares, do Kelps, de todo mundo. Tanto é que aprovou unanimidade o decreto de calamidade financeira. Isso ajudou bastante no processo, inclusive, de negociação nacional. E tem uma série de ajustes. O problema, a gente fica brincando lá, tem um grupo de acompanhamento das questões, eu fico brincando que não basta só baixar o decreto, né? A gente tem que tornar o decreto vida. Então tem um monitoramento muito forte, muito sério, muito duro, inclusive por parte da governadora. A governadora, quando vê lá um dado assim, ela vai lá e dá os carretéis em todo mundo, né? E pede, vai, cobra, tá em cima. Sempre alerta, como os escoteiros. E dando exemplo, né? Dando exemplo. Dando exemplo de redução da diária dela para sinalizar as questões. Então, as medidas vão ter efeito, vão. Agora, se você me perguntar hoje, né? No dia 20 de março, qual foi o peso delas no total, eu não tenho essa resposta, porque está sendo agora, ele está sendo monitorada. Mas nós vamos fazer o primeiro lançamento do que foi reduzido agora, nos próximos dias aqui de abril, período de abril, né? E vamos monitorando isso. Então tem uma avaliação, um prazo para a primeira avaliação em final de junho, né, que fecha o primeiro semestre, e tem um monitoramento constante dessas medidas. É uma guerra, porque você baixa o decreto, aí a gente fica pensando, ei, lá na ponta, resolveu a parada? Não, aí você vê lá, né? Tem controle de, por exemplo, de abastecimento de carros. Tem um relatório, o Gabinete Civil joga duro lá, monitorando, Jorge, o combustível. Então, por exemplo, um dia lá, só um exemplo, alguém lá tem um carro placa X, andou no sábado, aí no outro, segunda-feira, tá lá, ei, o que você foi fazer no sábado? Aquele carro fez o que no sábado? Entendeu? Aí tem que prestar conta, tem que dizer o que é, já recolheu o carro, então tem um controle. São coisas pequenas, mas isso vai ajuntando. O pequeno, muitos atos pequenos formam um conjunto. O diabo está nos detalhes e nas pequenas dívidas. Exatamente, né? Exatamente. Eu queria agradecer a presença do secretário Fernando Mineiro, secretário de Gestão, de Projetos e Articulação Institucional. A gente conversou aqui sobre o governo cidadão. Obrigado, Mineiro, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você e, mais uma vez, parabenizá-lo, você, sua equipe aí. Muito obrigado, estou às ordens e o governo também está às ordens para qualquer tipo de informação e diálogo. Muito obrigado. Após o encontro com Trump, Bolsonaro volta ao Brasil para discutir previdência dos militares. Polícia prende namorado de adolescente morta em João Câmara. Força-tarefa desbarata quadrilha interestadual de roubo de cargas. Veículos com placas de terminação 3 e 4 estão com vencimento da taxa de licenciamento programada para hoje e amanhã. ABC poupa alguns titulares, mesmo tendo um jogo decisivo contra o Açu. Jogadores do Palmeiras fazem greve por atraso de salário. Você acompanhou tudo isso no Jornal 96. Jornal 96, que está terminando nesse instante. Vem aí o padre Francisco Fernandes e, na sequência, toda a programação da 96, né? Então acompanha aí. Tchau, até amanhã.